Pessoal, então vamos para a nossa segunda parte aqui da aula para tratar sobre as circunstâncias judiciais em espécie. Nós já vimos que elas estão no artigo 59, são 8 circunstâncias judiciais. Elas são levadas em consideração na primeira fase da aplicação da pena, onde nós vamos descobrir a pena base, mas as circunstâncias judiciais são muito importantes, né, para outros critérios, né? Por exemplo, a aplicação do critério, a definição do regime inicial de cumprimento da pena, para a definição e da substituição da pena privativa por uma restritiva de direito ou por multa, enfim, então ela é utilizada como vários critérios. Por isso que é importantíssimo eu estabelecer ou definir se ela é favorável ou se ela é desfavorável. Embora, como eu falei para vocês lá no critério do STJ, só vai aumentar a pena se ela for desfavorável e não vai reduzir se for favorável, só vamos levar em consideração quando ela é desfavorável. É importante a gente definir quando ela é favorável também, justamente porque ela pode ser utilizada como outros critérios, tá bom? A primeira que nós temos é a culpabilidade. Aqui o nosso legislador ele foi um pouco infeliz com o termo, porque pode haver aí uma confusão com aquela culpabilidade que nós temos lá no substrato do crime, né? Lembra desse desenho que vocês precisam decorar ele para a vida, né? O crime tem 3 substratos: fato típico, ilicitude, culpabilidade, de acordo com a teoria tripartida, né? Toma cuidado, porque essa culpabilidade aqui, que é substrato do crime, não tem absolutamente nada a ver com a culpabilidade que nós temos no artigo 59. Enquanto essa culpabilidade aqui, ela é para definir se ocorreu ou não ocorreu o crime, se há crime ou não há, essa culpabilidade aqui nós já temos a definição de que houve crime. Para essa daqui do artigo 59 eu já tenho crime caracterizado, eu estou aqui só definindo a pena, né? Eu estou só definindo qual é a extensão da minha pena, e é para isso que eu levo em consideração essa culpabilidade aqui do artigo 59. Mas o que não é então? O que é essa culpabilidade do artigo 59? Na verdade, o que o legislador quis dizer em grau de culpabilidade, ou melhor, poderia ser utilizado grau de reprovabilidade. Eu vou considerar desfavorável essa circunstância quando eu analisar o caso e falei, cara, e o nível de reprovação, de reprovabilidade desse fato é muito grande. Esse cara não podia ter feito isso. Isso é culpabilidade, tá? Por exemplo, vamos pensar num crime de maus tratos contra um filho, por exemplo, né? E aí eu vou descobrir que o pai que está causando esses maus tratos, ele é pediatra, médico pediatra. Pô, esse sujeito que é médico pediatra, que devia ter um zelo todo especial com as crianças, pratica maus tratos contra o filho. Então me parece que a reprovabilidade ele é maior, e por isso que eu posso ter aí que a culpabilidade, né, da circunstância judicial da culpabilidade, ela é desfavorável para ele. Outro exemplo, o sujeito pratica um furto, um roubo, enfim. E aí o sujeito é uma pessoa de classe média alta, tem a vida boa, não tem, enfim, nenhuma justificativa para isso e está praticando um furto ou um roubo. Eu posso levar em consideração que para ele o grau de reprovabilidade é maior. Outro exemplo bem legal que eu gosto bastante é os crimes contra a administração pública. É muito comum os juízes levarem em consideração o IDH do município aonde foi praticado, ou do estado onde foi praticado esse fato criminoso. Por exemplo, eu posso dizer, o juiz posso talvez defender que um crime contra a administração pública do município de São Miguel do Oeste, que é o IDH bom, ok, claro que é reprovável, é errado e tal, mas ok, dentro do parâmetro. Agora, se for um município que tem um IDH baixo, eu olhei no Wikipedia, não sei se é verdade, mas o mais próximo de nós aqui que tem um IDH mais baixo é Bandeirante. Então daqui a pouco eu poderia entender que um crime contra a administração pública de Bandeirante poderia ser mais grave do que se fosse em São Miguel, porque lá o peso de um crime contra a administração pública vai surtir maiores efeitos para a sociedade, ok? Então cuida-se aí do menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta com a gente, e atenção, não se confunde com a culpabilidade aqui lá do substrato do crime, beleza? Seguindo, antecedentes do agente. Esse aqui é o difícil, porque esse aqui nós vamos ter uma certa confusão com o que nós vamos estudar de reincidência. E eu preciso, antes de trabalhar maus antecedentes,
eu preciso analisar aqui um pouquinho de reincidência, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre reincidência aqui nesse tópico, mas lembrando, próxima aula, semana que vem, que eu vou trabalhar a segunda fase, que eu vou trabalhar agravantes, eu vou trabalhar no inciso 1º do artigo 61, que é a reincidência, e é basicamente assim um bloco inteiro só sobre reincidência, tá? Mas aqui eu vou só apresentar para vocês o que é reincidência para conseguir diferenciar o que é esses antecedentes aqui do agente. Pessoal, o que são antecedentes? É a vida pregressa do agente, é a vida anteacta, ou seja, é o que ele fez antes de cometer esse crime. Esse crime que eu estou analisando a pena, que eu condenei ele, que eu estou aplicando a pena agora, eu preciso avaliar o que ele fez antes disso. E isso que ele fez antes disso, eu posso levar para fins de definir aí maus antecedentes, tá? Mas o que é esses maus antecedentes? E aí eu vou trazer alguns tópicos aqui, se é ou se não é, e a minha conclusão lá no final vai estar vinculada à reincidência. Primeira pergunta aí, inquérito policial arquivado ou inquérito policial em andamento configura maus antecedentes? Não configura. Mesma coisa em relação à ação penal que foi absolvida ou ação penal em curso. Não é maus antecedentes. Por quê, pessoal? Porque eu tenho o princípio da presunção da inocência. Então não posso levar em consideração um processo que está em andamento, um processo que o cara foi absolvido muito menos, né? Ou um inquérito policial, né? Eu não posso levar isso como em consideração para fins de configurar um prejuízo ao réu pelos seus antecedentes. Inclusive nós temos uma súmula do STJ nesse sentido. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Pessoal, atos infracionais lá do ECA, posso levar em consideração? Também não posso, não é na esfera penal, tá? Então, se não é na esfera penal, eu não posso levar como antecedentes, como maus antecedentes. Eu posso levar em consideração os atos infracionais lá na definição da personalidade do agente, que é uma outra circunstância judicial, mas não aqui para antecedentes, tá? Esses antecedentes é vida pregressa criminal do agente, então atos infracionais não conta. Mesma coisa da prisão civil, também não conta para fins de caracterização de maus antecedentes. Pode levar em consideração prisão civil pelo devedor de alimentos lá para fins de conduta social, mas não aqui para antecedentes. Tá? Mas o que é antecedentes? O que são os maus antecedentes? Eu sei que tem que estar vinculado à vida pregressa criminal do agente. Aqui vai ser importantíssima a tal da folha, né, de antecedentes, vocês já devem conhecer. Quem trabalha no fórum, no cartório criminal já viu, né, no processo. E aí a definição de maus antecedentes é a pior possível, porque é a seguinte: tudo o que tiver de condenação definitiva e que não for levado em consideração para fins de reincidência, eu posso considerar como maus antecedentes. Poxa, que definição no campo, que eu preciso primeiro definir o que é reincidência. Então levo com vocês aí, todas as condenações definitivas, trânsito em julgado, tudo aquilo que for definitivo e trânsito em julgado, e eu não levar em consideração para fins de reincidência, eu posso levar para fins de consideração de maus antecedentes. É o que está ali, né? Então, o que configura maus antecedentes? Somente as condenações definitivas que não caracterizarem a agravante da reincidência. E aí eu preciso trabalhar brevemente, porque o tema reincidência fica para a próxima aula, eu preciso trabalhar rapidamente o que é reincidência. E aí eu trouxe aqui o desenho para vocês, tá? Vamos lá. Eu cometi um fato criminoso. Aqui não tem data, né? Eu vou pensar que foi em 2011. Tá na questão de vocês, né? Na prova. 2011, pratiquei um fato criminoso. Se no dia seguinte eu pratiquei um fato criminoso, no dia seguinte eu praticar outro fato criminoso, eu sou reincidente, sim ou não? Não, né? Porque a reincidência só vai passar a contar como reincidência quando eu pratico um novo fato criminoso após uma decisão definitiva, ou seja, após um trânsito em julgado. Então pensa comigo, pratiquei um fato criminoso aqui, com cuidado porque essa tela aqui ela anda um pouco. Se eu praticar o fato aqui, eu sou reincidente? Não sou, tá? Pratiquei o fato depois da sentença. Tem sentença, já tem decisão. Sou reincidente se eu praticar um novo crime aqui? Não. Pessoal,
só vai ter reincidência se eu praticar um novo crime após o trânsito em julgado. Aí o negócio muda. Porque se eu praticar um novo crime após o trânsito em julgado desse fato aqui, que não tem mais decisão, né? É a última decisão, daqui em diante, se eu praticar um novo fato criminoso, aí eu sou considerado reincidente, tá? Pessoal, o que acontece? Por que eu estou trabalhando isso? Está aqui no inciso primeiro, tá? O que é reincidência, ok? Novo crime, novo fato criminoso após um trânsito em julgado, beleza. Mas olha o que diz o inciso primeiro. Para efeito de reincidência, não prevalece, ou seja, não considera a condenação anterior não prevalece para fins de reincidência se entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido um período de tempo superior a 5 anos. Pessoal, o que é isso? Esses 5 anos é o que nós chamamos de efeito depurador da reincidência. Por que isso? A reincidência ela vai ter um prazo. Essa condenação aqui definitiva gera efeitos de reincidência até um determinado período. Passou aquele prazo depurador, não é mais reincidente. O cara volta a ser primário. O que era aqui, ó. Aqui ele é primário, antes do trânsito em julgado. Daqui em diante ele é reincidente. Essa reincidência vai até um certo ponto que ela vai parar de surtir efeitos. E aí o cara volta a ser primário. Qual que é o prazo depurador? 5 anos. Contado do quê? 5 anos contado do cumprimento ou da extinção da pena. Cumprir a pena ou foi extinta a pena, eu conto 5 anos. Quando passou esses 5 anos, o cara deixa de ser reincidente e volta a ser primário. Então olha que interessante. Pratiquei o crime aqui, ó. Logo após o trânsito em julgado. Sou reincidente? Sim. Lá na agravante, na segunda fase de aplicação da pena, eu vou ter um aumento de pena em função disso. Pratiquei o crime depois que eu cumpri a pena, mas dentro do prazo de 5 anos, sou reincidente? Sim. Todo esse período aqui, ó, é reincidência. Agora o problema está aqui, ó. E se eu praticar o crime aqui, ó? Depois que já passou os 5 anos, contados do cumprimento da minha pena ou do cumprimento ou da extinção da pena, passou os 5 anos, efeito depurador, não tem mais reincidência. Percebam, eu tenho uma decisão definitiva lá atrás. Está aqui, ó, ela. Eu posso levar em consideração ela para fins de reincidência? Não, porque o cara voltou a ser primário. Aí está a possibilidade de eu utilizar aquele trânsito em julgado que eu não posso mais utilizar para reincidência, eu posso utilizar para maus antecedentes. Então pensa comigo, toda decisão definitiva na vida pregressa do agente, que não tem mais como fazer recurso, trânsito em julgado, toda decisão definitiva que eu não posso utilizar para fins de reincidência, eu posso utilizar para maus antecedentes. Por isso que eu falei para vocês, tudo aquilo que é definitivo, decisão definitiva que não utiliza para reincidência, usa para fins de maus antecedentes. Tomem cuidado, eu coloquei no material de vocês essa observação, isso que eu falei para vocês, de quando o cara volta a ser primário, não é mais reincidente, porque já passou o prazo depurador, eu posso utilizar para fins de maus antecedentes, esse é um posicionamento majoritário. Falo isso por quê? Porque tem posicionamentos divergentes, dizendo que depois que passou o efeito depurador, não pode surtir nenhum efeito mais essa condenação aqui que transitou em julgado. É um posicionamento minoritário, o professor César Bittencourt defende, e nós temos uma decisão assim, isolada do ministro Toffoli, do STF, no sentido de que esse período aqui, ó, aquela decisão definitiva, não poderia também nem contar para reincidência nem para maus antecedentes. Mas é um posicionamento minoritário, o majoritário entende que aqui cometi o crime, essa condenação definitiva, como passou o prazo depurador, eu não posso mais utilizar para fins de reincidência, mas eu posso sim utilizar para maus antecedentes. Além disso, pessoal, percebam que está tudo ali para vocês, a decisão do Toffoli e tal. Percebam que o inciso 2º fala que para efeitos de reincidência não se consideram os crimes militares próprios e os políticos. Nós vamos ver isso melhor, tá? Mas, por exemplo, o crime militar próprio é aquele que só o militar pode cometer. Então, tem alguns crimes lá no Código Militar, deserção, né? Que é, por exemplo, que é um dos exemplos, né?
que seria um crime que só o militar pode cometer, né? Que é você se ausentar quando tem um dever. Esse é um crime próprio militar, e por mais que você seja condenado lá na esfera militar, lá no código, de acordo com o Código Penal Militar, eu não poderia utilizar aquela decisão transitada julgada para fins de reincidência aqui no Código Penal. Lá no Código Penal Militar tem as possibilidades de reincidência, mas não nos interessa isso agora. Tá? Mas para fins de Código Penal, aquela decisão lá na Justiça Militar não pode surtir efeitos de reincidência. Uma decisão definitiva que não gera reincidência pode ser utilizada para fins de maus antecedentes, ou seja, uma decisão lá na esfera da Justiça Militar, por um crime militar próprio, embora não gere efeitos de reincidência, pode gerar efeitos de maus antecedentes. Mesma coisa em relação aos crimes políticos, tá? Então tome esse cuidado. Toda vez que eu analisar na folha de antecedentes criminais do sujeito que ele tem uma condenação definitiva e eu chegar à conclusão que aquela condenação definitiva que transitou em julgado, que condenou ele, não pode ser utilizada para fins de reincidência, eu levo em consideração ela então para fins de consideração de maus antecedentes. Beleza? Próxima circunstância judicial, conduta social do agente. Comportamento do réu no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, em relação à sociedade. É um cara bom, é um cara decente, vai para a igreja todo final de semana, é um pai zeloso, é um marido atencioso, enfim, presta serviços voluntários aqui na comunidade, não sei o que aconteceu na cabeça dele, ele praticou esse crime. Tem boa conduta social. O cara é uma tragédia, né? Não cuida dos filhos, deve alimento, não ajuda ninguém, xinga o vizinho, faz o escambau, vive no bar, enfim, tem má conduta social. E aí você vai avaliar se ela é favorável ou desfavorável. Aqui é muito comum no interrogatório ter perguntas nesse sentido. E também é muito comum aparecer lá no processo criminal o que nós chamamos de testemunhas de beatificação. As testemunhas de beatificação não sabem absolutamente nada sobre o fato. Elas estão só ali para dizer, não, o fulano era um cara bom, um cara decente e tal, não sei como aconteceu. Só para fins de configuração da conduta social favorável. Lembrando, aqui eu posso levar em consideração a prisão civil por dever alimentos. Ela pode surtir efeitos aqui na configuração de uma conduta social desfavorável. 4. Personalidade do agente. Aqui eu tenho um pouco de cuidado, eu tenho um pouco de medo em relação a ela. Por quê? É o retrato psíquico do réu. E aí tem que tomar cuidado o juiz, porque ele não pode sair fazendo conclusões, sendo conclusões superficiais, levianas. Ele tem que estar pautado em algo que realmente diga qual é a característica psíquica do réu. Me parece que isso só vai acontecer se houver um laudo, né, de um psiquiatra, enfim, dizendo, olha, ele é ganancioso, olha, ele realmente parece ser um cara muito frio. Tá? Não pode o juiz, o cara cometeu um crime de furto, então ele é ganancioso porque ele quer ganhar dinheiro fácil. Bom, não é assim que funciona. Tá? O cara matou o irmão, então ele é frio, né? Tem um perfil psíquico para cometer crime. Peraí, não é bem assim. Tá? Então aqui é importante, eu coloquei para vocês aqui um julgado aqui do Félix Fischer, né? Lá do STJ, justamente dizendo, olha, não posso ter conclusões levianas, não posso ter conclusões vagas, né? Insuscetíveis de controle. Né? Eu preciso, né, na minha opinião, aqui o juiz tem que ter uma decisão pautada num laudo para avaliar o caráter, o retrato psíquico do réu. 5 motivos do crime. Toma cuidado. Esse aqui eu também tenho um medo. Os 5 e o 6, que é os motivos do crime e as circunstâncias do crime, eu tenho um medo com o tal do bis in idem. Pessoal, é muito comum as circunstâncias do crime qualificarem o crime ou serem consideradas agravantes de um crime. Por exemplo, no homicídio. Abre o Código Penal e tu vai ver que no artigo 121, parágrafo 2º, uma das hipóteses de qualificação do crime é o motivo fútil, ou motivo torpe. Se eu utilizar o motivo fútil para qualificar o crime, mudar de 6 a 20 para 12 a 30, eu não posso utilizar aquele mesmo motivo fútil para aumentar aqui a pena base do sujeito, porque senão eu estaria aplicando bis in idem, eu estaria fazendo um bis in idem, eu estaria punindo ele 2 vezes por um mesmo fato. Então toma cuidado com isso. Para piorar a vida de vocês, lá nas agravantes da segunda fase, nós também temos previsto expressamente motivo fútil. Então se for um crime que não é um homicídio, porque se for um homicídio vai qualificar, ou a não ser que tenha outras qualificadoras, né? E aí eu jogo o motivo fútil para a segunda fase,
Se eu levar em consideração na segunda fase um motivo fútil, eu não posso aplicar ele na primeira fase. Lembre-se que circunstâncias judiciais são residuais, são subsidiárias. Se eu apliquei para qualificar o crime, eu não posso utilizar aqui para aumentar a pena base. Se eu vou aplicar depois a segunda fase, né, lá como agravante, eu não posso também utilizar aqui na primeira fase, senão configura bis in idem. Toma cuidado com os motivos do crime e as circunstâncias do crime, muitas vezes elas podem gerar esse bis in idem aí, tá bom? Então, motivos do crime são as razões que antecederam e levaram a gente a cometer a infração penal. Então, o porquê é a razão do porquê ele praticou esse crime. Toma cuidado, pode ser favorável, pode ser desfavorável, tá bom? Então, tome esse cuidado especial aí com relação ao bis in idem, tá? Mesma coisa em relação às circunstâncias do crime, que é o modus operandi, né? A forma como procedeu, qual foi o horário, qual foi o local, qual foi o instrumento que você utilizou. Tudo isso pode ser levado em consideração aqui, desde que eu não tenha utilizado lá para qualificar, desde que eu não vá utilizar depois da segunda fase, porque aqui as circunstâncias do crime são residuais. Então, se eu não apliquei para qualificar e não consegui encontrar enquadramento como agravante, aí sim eu posso aplicar aqui para aumentar a pena dele, tá bom? Por exemplo, no furto, né? O furto praticado no período noturno, que é uma circunstância, qualifica. Então, se eu qualifiquei o furto pelo ser praticado no período noturno, eu não posso levar em consideração como uma circunstância do crime prejudicial, porque senão eu vou estar aplicando o bis in idem, tá bom? Então, toma esse cuidado especial aí também, tá bom? Sétima, né? Consequências do crime. Pessoal, o crime por si só, ele traz consequências prejudiciais. Isso é natural. Todo crime, toda infração penal, ela vai trazer algo ruim, ela vai gerar uma consequência ruim, né? Grave. Aqui as consequências do crime elas vão ser levadas em consideração como uma circunstância judicial, normalmente desfavorável, quando ela trouxer algo pior do que o normal, algo muito grave. Por exemplo, cometi um homicídio, mas quem eu acabei tirando a vida é um pai de família, um pai de 2 crianças, pai solteiro, que criou as crianças sozinhos, ele não tem mais pais, ele não tem mais os avós, as crianças não existem mais, morreram, enfim, e agora com a morte dele as crianças vão para a adoção. Poxa, né? Terrível, né? Então nesse caso, percebam que esse resultado, essa consequência, ela é mais grave do que o natural, aí o juiz levar em consideração como uma consequência desfavorável, tá bom? E por fim, o comportamento da vítima. Há um entendimento que o comportamento da vítima só serve para favorecer o réu, nunca para prejudicar o réu, tá? Então, por isso que eu digo para vocês, em que pese a gente for seguir o STJ lá na aplicação da pena, eu só vou levar em consideração as desfavoráveis, é importante eu avaliar se é favorável ou desfavorável, para depois aplicar a possibilidade de substituição da pena, para depois avaliar a possibilidade de aplicar o regime inicial de cumprimento da pena, né? Então é importante eu avaliar se elas são favoráveis ou não. Nesse caso aqui, toma cuidado, eu coloquei no material de vocês, né? A culpa da vítima por si só, a culpa dela não vai elidir a conduta do réu, né? Não vai compensar. Eu pratiquei um crime, mas ele colaborou, então quer dizer então que fica por isso, né? Não é assim que funciona. Eu estou dirigindo um carro embriagado a 140 por hora e atropelo uma pessoa que está fora da faixa. Eu tive minha culpa, você também teve, então a pessoa está lá amassada na rua, no meio da rua, então eu errei, você errou, eu fico caminho, você fica solto. Você morre e eu fico de boa. Não é assim que funciona no direito penal, né? Mas o comportamento da vítima pode dar uma ajudadinha nele, né? Aqui como uma circunstância, como uma condição, comportamento da vítima de forma favorável, como uma circunstância judicial favorável, tá? Por exemplo, o cara que provoca, né? Provoca, o cara dá um soco, lesão corporal, mas teve um comportamento da vítima que, né, facilitou, né, que de certa forma contribuiu para a prática do crime. Ou, por exemplo, o jumento que está lá no ônibus, né? Ele pega um maço de dinheiro e começa a contar. Uma, duas, e aí o cara vai lá e comete um furto. Claro que não vai elidir a conduta do cara, o cara vai responder por furto, mas aqui o comportamento da vítima contribuiu, tá bom? Pessoal, encerramos a nossa aula de hoje aqui na primeira fase. Semana que vem eu trabalho com você segunda fase e terceira fase de aplicação da pena. Na segunda fase para descobrir pena provisória, pena intermediária, com as agravantes e atenuantes.
e a terceira para descobrir a pena definitiva com as minorantes e majoriantes, tá bom? Reitero para vocês, estou à disposição aí para que vocês precisarem, já estou com saudade de vocês. Eu espero que a gente possa se reencontrar logo, tá bom? Um abraço, valeu!